Eu fui buscar minha filha no cursinho, minha filha resolveu fazer medicina, e ela está fazendo cursinho de manhã à noite. Porque eu vivo em Porto Alegre, uma das 17 mais perigosas cidades do mundo, eu sempre busco minha filha. Nesse dia, peguei minha filha, uma outra menina e o namorado da minha filha no cursinho. Obviamente, eu vou deixando eles conversar, eu não me meto na conversa deles, e começo a escutar um negócio que começa a me incomodar. Sabe, Rodrigo, lá pelas tantas, vocês veem aqueles programas tipo Survival Man, aqueles de sobrevivência na selva? Eu senti como se eles estivessem falando de um desses programas. Um kit de sobrevivência na selva, na savana urbana que se tornou o país. Eles estavam ali discutindo, desembargador, a seguinte situação. Bom, é bom levar sempre 2 celulares, um velho e um novo, porque se assim o bandido vier, ele leva só o meu celular velho. Mas eis que o namorado da minha filha tem a seguinte sacada, mas não só o celular, tenha sempre presente R$30, porque assim o assaltante fica contente e estamos todos resolvidos. Vocês conseguem notar o tipo de problema em que nós estamos imersos? Nós começamos a aceitar como normal o que é absolutamente anormal. Então, no país, de alto a baixo, a gente passou a aceitar a criminalidade, e não importa qual o tipo de criminalidade, ou a violenta do colarinho branco, como se essa criminalidade fosse normal. Entrou no nosso inconsciente coletivo, ok, que uma dose de criminalidade, uma dose de violência, uma dose de roubo da coisa pública é super aceitável. Não é. Não é. E é por isso que hoje, nem que eu tivesse combinado com o Rodrigo, as nossas palestras, na verdade eu não quero falar palestra, porque quando eu falo com um público tão seleto, não é palestra, é um bate-papo. Nem que nós tivéssemos combinado a nossa fala, Rodrigo, seriam tão iguais. Eu quero falar hoje com vocês um pouco sobre essa Operação Lava Jato, que para mal ou para bem, gostem ou não gostem, ela está mudando o país. Eu gostaria de começar, se os aparelhos eletrônicos me auxiliarem, com essa frase do Churchill. Nunca tantos, no campo dos conflitos humanos, tantos deveram a tão poucos. E é isso que é a síntese da Operação Lava Jato. Esses rapazes, na verdade, para nós, que hoje já passamos dos 50, esses meninos estão provocando profundas mudanças no nosso país. Quem pensava, vamos ser sinceros entre nós, há uns 5 anos atrás, quem diria que o seu Marcelo Odebrecht seria preso? Quem diria que seu Marcelo Odebrecht, se preso fosse, preso ficaria? Isso, senhores, é uma mudança profunda, paradigmática, no que está acontecendo no Brasil atual. Pela primeira vez na nossa história, nós rompemos aquela barreira em que apenas aqueles que não eram beneficiados, apenas os pobres, eram objetos da ação da lei penal. E diga-se, não é porque nós, Ministério Público, não é porque as polícias, não é porque a magistratura não quisesse, é porque nós não tínhamos sequer instrumentos legais e aparato investigativo tecnológico para dar conta desse tipo de fraude que é chamada de fraude estruturada. Essa fraude que corrói o patrimônio público, essa fraude que criou no país aquilo que nós vamos chamar de capitalismo de compadrio. Um capitalismo entre amigos, vamos lá. Afinal de contas, é dando que se recebe. Da lei de Mateus primeiros meus, farinha pouca, meu pirão primeiro. Esses meninos estão rompendo com esta cadeia que há tanto tempo tem se repetido na história da nação. Como disse o Rodrigo, e isso é verdade, a corrupção não é uma coisa nova. O que há de novo em Terra Brasílis é que a corrupção, pela primeira vez, é trazida à luz do dia. E trazida à luz do dia, ela está sendo combatida e com eficácia. E por isso nós devemos saudar esses meninos. Se vocês quiserem saber,
para mim, qual é, talvez, a frase que sintetiza o pensamento desses corruptos e corruptores de plantão? É essa. O senhor Sérgio Cortes, que era secretário da Saúde do senhor Sérgio Cabral. O senhor vai me perdoar, desembargador, o senhor vai me perdoar a utilização dessas palavras de baixo calão, mas não fui eu que disse. O senhor Sérgio Cortes, no início do ano de 2017, ao ter uma de suas conversas capturadas em uma escuta telefônica, ele ali sendo admoestado do risco que eles estavam correndo, isso com 2 anos de lava-jato já nas ruas e com muito sucesso, ele diz essa pérola: as nossas putarias têm que continuar. Então, na cabeça dessas figuras emblemáticas, é isso que se tornou o Brasil, um bordel. Só que tem uma coisa, eu não vou ofender os bordéis, porque na zona tem regra. Esses cidadãos, esses sujeitos, não respeitaram a coisa pública. Esses sujeitos, eles não respeitaram cada um de nós. Então, vocês veem isso hoje materializado no Rio de Janeiro. O caos que a saúde do Rio de Janeiro se tornou hoje. Mães não conseguem atendimento para os seus filhos. Há pessoas morrendo nas portas dos hospitais porque as putarias do seu Sérgio Cortes não terminaram. Hoje nós temos deficiência de policiamento nas ruas porque nós não temos condições de comprar equipamento suficiente para que os nossos policiais estejam nas ruas. Eu sei que no Rio Grande do Sul há, e tenho certeza que no Rio de Janeiro também há, que são talvez dos 2 estados mais quebrados da nação, contingenciamento para a gasolina das polícias. Gente, básico, polícia tem que estar na rua. Para a polícia estar na rua, ela precisa de veículos. Para esses veículos funcionarem, eles precisam necessariamente de combustível. Sem combustível não funciona. Então, este tipo de capitalismo de compadrio acaba gerando esse para-efeito na sociedade. Uma sociedade na qual o Estado não lhe garante aquilo que é fundamental para que o Estado foi criado: educação, saúde e segurança. Os nossos níveis de insegurança são incomparáveis. No Brasil, todo mundo sabe que 13% de todos os homicídios cometidos no mundo acontecem aqui. 13%. O Brasil é campeão mundial de mortes matadas. Por que isso? Porque não há dinheiro para investimento, porque há uma impunidade reinante. Então, é isto que esse tipo de capitalismo de compadrio acaba gerando. Mas há boas novas. A Lava Jato trouxe para o país algumas mudanças paradigmáticas que a gente não consegue se entender. E uma delas, talvez a mais importante, talvez os nossos políticos, talvez os nossos gestores da coisa pública tenham que aprender: a utilização da teoria dos jogos. Aqui, só para constar, quem já ouviu falar da teoria dos jogos? Quem aplica a teoria dos jogos? Pois bem, é óbvio que eu não vou tentar esgotar em pouco mais de 40 minutos do que se trata a teoria dos jogos. É óbvio que eu não vou tentar, em pouco mais de 40 minutos, demonstrar como esses cálculos são feitos, até porque eu não sei. Eu vou tentar, na verdade, utilizar de uma forma lúdica esses conceitos da teoria dos jogos para demonstrar para vocês como eles foram utilizados com maestria por esse pessoal da Lava Jato. Como tem sido utilizada a teoria dos jogos, tanto para alcançar a efetividade no combate ao crime do colarinho branco, quanto para neutralizar as possíveis ações de seus alvos de reação quanto à Lava Jato. Bom, a teoria dos jogos, ela foi, na verdade, sintetizada, muito embora ela tenha outras vertentes, ela seja muito mais antiga. A teoria dos jogos ela foi sintetizada na década de 40 por este matemático húngaro,
John von Neumann, e esse economista, Oscar Morgenstern. 2 gênios. Basicamente, eles entendiam que todas as relações humanas, onde há uma interação entre pessoas, há um jogo. E esse jogo, porque é exercido através de pessoas racionais, há uma lógica. Se há uma lógica, ele pode ser previsível. E a teoria dos jogos nos auxilia a melhor nos postarmos neste jogo. Hoje, a teoria dos jogos ela é utilizada para absolutamente tudo. Ela é utilizada nas relações entre empresas, ela é utilizada, aqui os juízes devem ter muitos mediadores, ela é utilizada hoje nas negociações, nas mediações, ela é utilizada na estratégia militar e ela é utilizada nos países civilizados para o exercício da segurança pública, menos no Brasil. Então, a teoria dos jogos é um ferramental extremamente importante que todos nós que atuamos na área do direito devemos saber. Infelizmente, não sabemos. As nossas academias, hoje no Brasil, com exceção da Fundação de Getúlio Vargas e do Instituto INSPER, estão absolutamente defasadas. Elas continuam ensinando um direito baseado nas escolas italiana, germânica, portuguesa, que estão distanciadas hoje desta questão econômica. Notem o seguinte, que até a década de 40 no Brasil, a economia era um ramo e fazia parte do direito. Lá pelas tantas, ela foi absolutamente dissociada. E o direito virou as costas para a economia. Quando no mundo inteiro, o direito foi agregado cada vez mais à economia e a economia agregada ao direito. Nos Estados Unidos, eu tenho amigos que estudaram lá, não há que se falar e não consegue se conceber e não consegue se pensar em direito sem o estudo da economia. Por quê? Porque é das variáveis humanas. Por quê? A contabilização dos comportamentos. Por quê? Porque assim eu tenho previsibilidade. Hoje, os operadores do direito que não se derem conta que o mundo jurídico mudou, estão fora do mercado. Absolutamente fora do mercado. Bom, a primeira coisa que nós precisamos definir entre nós, o que é um jogo? O jogo é uma interação. É uma interação de 2 ou mais jogadores, onde há o exercício de estratégias. E mais, a atuação de um jogador sempre vai depender da atuação do outro. E é por isso que é importante entender esse conceito, porque esse conceito é aplicado na Lava Jato. Vocês podem perceber que, desde o início, ela é calcada na atuação desses agentes racionais, na movimentação desses agentes racionais, inclusive, e nós vamos ver daqui a pouquinho, no que diz respeito à delação premiada, hoje chamada de colaboração premiada. Eu vou tentar explicar para vocês o que é um jogo, desta interação estratégica entre 2 ou mais seres racionais, através deste pequeno exemplo do Schelling. O Thomas Schelling foi um grande economista, falecido em 2010, que em 2005 ele ganhou o Prêmio Nobel. Ele dividiu o Prêmio Nobel com um economista israelense. Ele era um cara muito intuitivo, extremamente intuitivo, o Schelling. Levitt, que é aquele que escreveu o Freakonomics, ele traz alguns exemplos do Schelling em sala de aula. Ele diz que era um homem muito intuitivo, que ele trazia, em cada lição que ele trazia em sala de aula, muitos e muitos exemplos. E esse aqui que ele tira esse aqui é retirado de um livro dele da década de 80. Da experiência que ele teve na época em que ele trabalhava muito observando a questão da drogadição. Nesse livro, Escolhas e Consequências. Então, ele faz a seguinte suposição. Vamos supor que nós estamos numa plataforma para pegar um trem. E lá pelas tantas, nós visualizamos, à distância,
um amigo que também vai embarcar. Uma pessoa que eu gosto muito. Eu vou tentar imaginar, nesse meu amigo, onde ele se colocará no trem, para que eu possa, igualmente, me postar num lugar próximo para que a gente vá conversando. Coisa absolutamente comezinha do dia a dia. Eu vou precisar, nesse momento, analisar o que eu faria e o que o meu amigo faria para tomar a melhor decisão. Mas vamos fazer supor o contrário agora. Vamos supor que eu vi lá naquela plataforma alguém que eu detesto muito. E eu não quero chegar perto. Eu vou ter que, igualmente, no caminho contrário, pensar o que este algoz, ou o que esta pessoa que eu não gosto faria. Qual a atitude que eu adoto? E isso vai influenciar nessa interação estratégica. Aliás, aqui tem 2 regras de ouro em todo tipo de jogo. Primeiro, veja adiante e raciocine para trás. Segundo, coloque-se no lugar do adversário. Vocês já leram Sun Tzu? Isso aqui é Sun Tzu na veia. Se você lutar 100 batalhas, não sabendo quem é seu inimigo, não sabendo as suas potencialidades e não sabendo o terreno, você terá a chance de 100 derrotas. Ao contrário, se você tiver esta capacidade de saber as suas capacidades, a capacidade do seu inimigo e o terreno, você lutará 100 batalhas e nas 100 batalhas você será vitorioso. Notem o seguinte, logo adiante eu vou conversar com vocês um pouco sobre as lições aprendidas através da Lava Jato. E uma das lições aprendidas na Lava Jato foi o exemplo da Operação Mãos Limpas na Itália. Não é à toa que o doutor Sérgio Moro acaba escrevendo um livro sobre a Operação Mãos Limpas, porque ela serve de espelho naquilo que foi bom e principalmente naquilo que foi ruim, naquilo que deu certo e principalmente naquilo que não deu certo, ela serve de espelho para propulsionar a Lava Jato aonde ela chegou. E mais, se manter onde ela se manteve. Vocês notem o seguinte, que as forças que estão contra a Lava Jato, elas são muito poderosas. Vocês se recordam de dezembro de 2016, enquanto o país... E agora eu me lembrei desse exemplo, Rodrigo, porque quando tu falavas da questão da Itália, da votação de um projeto importante, enquanto os italianos estavam assistindo a Copa do Mundo. No Brasil não foi diferente. Quando no Congresso estavam sendo aprovadas, votadas aquelas medidas pró-corrupção, as 10 medidas pró-corrupção, eu estou fazendo uma corruptela aqui, usando o Rodrigo como gancho. Vocês se lembram que dia foi isso? O Brasil chorava a morte. O Brasil chorava a morte daqueles rapazes que tinham recém-morrido no acidente da Chapecoense. Na madrugada daquele dia, enquanto o Brasil estava enlutado, aqueles que estavam contra a Lava Jato se reuniram durante a madrugada para quê? Para aprovar uma medida, e aqui eu peço desculpa a todos, que amordaçasse o Ministério Público, que amordaçasse o Judiciário. Ciente disso, nós já vamos ver depois as medidas que a Lava Jato acaba tomando para estas neutralizações. Bom, é fundamental que a gente entenda alguns conceitos que dizem respeito à teoria dos jogos, para que a gente mantenha, talvez, o mesmo nível discursivo. Jogo, eu acabei de falar. Segundo, jogadores. Jogadores são todos os seres racionais que entram nessa interação estratégica. Quando a gente fala do processo penal, ele não deixa de ser um jogo. Há uma interação de jogadores racionais, o Ministério Público, por exemplo, tentando levar avante a versão da sociedade, e a defesa, como não poderia deixar de ser, a versão do seu cliente. Nessa interação estratégica, a melhor argumentação e a melhor prova há de vencer. Segundo, e aqui é importante, este ponto é importante, sempre num jogo há uma estratégia. Essa estratégia pode ser dominante ou essa estratégia pode ser dominada. Sempre a melhor estratégia a tomar é a estratégia dominante. Porque através da estratégia dominante, aquele que é dominado tem que seguir aquilo que eu estou fazendo. Em nenhum momento até hoje
desses 2, 3 anos, desde 2015, agora já 3 anos de Lava Jato, em nenhum momento nós vimos o pessoal operacional da Lava Jato em uma posição dominada. Eles sempre assumiram a dominância das ações. Isso permitiu que, corrupto atrás de corrupto, um fosse caindo atrás do outro. Nós precisamos saber também esse conceito, payoff, recompensa. Nós precisamos saber a cadeia de incentivos. Isso não é só na corrupção do colarinho branco, gente. É fundamental entender a cadeia de incentivos no crime comum de rua. Porque se eu não combater a cadeia de incentivos que leva ao crime, esses crimes chamados crimes econômicos, eu vou ter um insucesso absoluto com relação à criminalidade. Eu preciso diminuir os benefícios da ação criminosa. A Flávia, agora há pouco, falava de Becker. Becker, outro gênio, que em 94 ganhou o Prêmio Nobel. Ele falava, nesse artigo em que ele ganhou o Prêmio Nobel, justamente isso, que a ação criminosa dos criminosos econômicos, ela se dá baseada nessa relação de sopesamento entre o custo e o benefício da ação. Quando vocês forem discutir, e aqui eu não tenho problema nenhum em falar, a questão desses criminosos que hoje a maioria que estão presos em nossas cadeias, do tráfico, do roubo, os que ainda estão por furto, etc., todos eles são considerados criminosos econômicos. Eles estão lá, senhores, explico para os senhores, por livre e espontânea vontade. A decisão deles do delinquir, ela se dá com base nessa pauta entre custo e benefício. Todos eles em suas pesquisas, e aqui eu vou citar um pesquisador extremamente importante, o professor Peri Chiquida, com 2 décadas dentro de presídios pesquisando, o professor Peri Chiquida, com milhares de entrevistas feitas, milhares de entrevistas colocadas, o que aparece muito claramente é que a decisão que leva os criminosos econômicos presos a cometer o seu ilícito é porque era recompensadora. O professor Peri fala, inclusive, no acrônimo GACA, ganância, cupidez e avareza. É isso, basicamente, que leva os nossos criminosos hoje a cometerem crimes. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada. Se a gente não entender isso, jamais nós conseguiremos atacar os payoffs, jamais conseguiremos atacar a escala de incentivos. Portanto, quando a gente fala hoje no combate ao tráfico, nós precisamos combatê-lo através da escala de incentivos. Se vocês vierem me dizer que a liberação do tráfico será benéfica para o país, eu vou dizer assim, é uma grande besteira. Não vai funcionar. Não tem como funcionar. Ela tem tudo para dar errada. Por quê? Porque há um fenômeno conhecido em termos de macrocriminalidade chamado displacement. A partir do momento em que eu tenho alguma barreira, eu migro. Eu só não vou migrar se o custo da minha ação for maior ou igual ao benefício da ação anterior. E aí eu pergunto para vocês, com esse grau de impunidade que tem no país, esses criminosos que hoje se dedicam ao tráfico vão fazer o quê? Vão virar monges capuchinhos? Vão virar os franciscanos? Não. Não só vão migrar para outras atividades, como vão continuar traficando. Por quê? Porque se dedicarão ao mercado paralelo do tráfico. E eu tenho uma simples constatação para vocês e lamento aqueles que pensam em contrário. Vocês sabem quanto significa hoje o mercado ilegal de tabaco no Brasil? E o tabaco é legal? Mais de 6 bilhões de reais todos os anos. Quem comanda hoje o tráfico, aliás, a venda, a contrafação e a importação deste tabaco ilegal? PCC, primeiro comando da capital. Então, o tráfico, em razão disso, e isso é teoria dos jogos na veia, não mudará, apenas piorará. E mais, se nós queremos combater de alguma forma efetiva, o Estado, que é um jogador na relação da segurança pública, ele precisa ser aquilo que a gente chama de ameaça crível. Basicamente se você não vai morder, não rosna. E é o que o Estado não faz hoje. Então,
os números com relação à impunidade eles são assustadores. De todos os homicídios, nem 8% são solucionados. Isso quer dizer que há uma sinalização para o mercado. E, desembargador, o senhor veja o seguinte, como eu estou velho no direito. O senhor sabe que eu era de uma época em que o homicídio era um crime passional? Hoje, o homicídio não é mais um crime passional. Hoje, o homicídio é um crime negocial. A resolução do crime de outras maneiras. É por isso que vocês veem hoje na rua qualquer pivete com uma arma na mão matando alguém. Por quê? Porque não dá nada. Porque a possibilidade de ele ser pego é menos de 8%. 8%, aliás, desculpa, 8% da resolução do crime. As estatísticas mostram que é menos de 5% a possibilidade desse sujeito ser pego. Então, isso é uma cadeia, um incentivo absolutamente brutal para o cometimento de crimes. Se nós não aprendermos a atacar à escala essa cadeia de incentivos, nós não entendemos nada. E isso a Operação Lava Jato aprendeu com maestria. Bom, eu vou tentar passar rapidamente, porque nós temos pouco tempo. E existem determinados dilemas sociais que vão impactar no jogo. Tragédia dos comuns, Free Rider, o covarde, o prisioneiro, Batalha do Sexo, a caça ao veado e o voluntário. Vou tentar passar rapidamente por cada um. O que é a tragédia dos comuns? Tentem se colocar, por exemplo, quem é que gosta aqui de filme de zumbi? Confesso para vocês que eu sou apaixonado, eu gosto de todos eles. Sou fã do Walking Dead. Principalmente naquele momento quando a gente se dá conta que o problema do filme de zumbi não é o zumbi. Zumbi é zumbi, zumbi gosta de comer cérebro. O problema são os humanos, as interações humanas, que acabam advindo dos filmes. Os seres humanos, retirados do verniz social, mostram que os seres humanos são. O que é essa tragédia comum? Imagine nesse filme de apocalipse zumbi, que os recursos são escassos, e cada um resolve assim, ó, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso vai prejudicar todos. Tragédia de comuns é a partir do momento que cada um faz o melhor para si, prejudica o todo. Imaginem, por exemplo, os nossos corruptos da Lava Jato, que resolvem, com um orçamento escasso para a saúde, se ele completar. Resultado, morre gente na fila da saúde. Free Rider. Aqui alguém tem um cunhado mala? Aquele que vai para casa, abre a geladeira, toma cerveja, come o churrasco e nunca leva nada? Esse é o Free Rider. É aquele que usa os recursos em comum, mas não contribui em nada. Covarde eu vou falar logo depois. O dilema do prisioneiro eu vou falar também depois, porque esses dois aqui vão impactar diretamente nas delações premiadas. Batalha do sexo. Na verdade, não é uma batalha do sexo. Ele fala, na verdade, aquele dilema social da escolha de preferências. Eu gosto de futebol, ela de filmes. Nós queremos ficar juntos. Eu vou ter que escolher entre a minha preferência pelo futebol e ela entre a preferência dela para o filme, para que a gente possa coabitar. Isso é a batalha do sexo. Caça ao veado, esse é atribuído a Rousseau. Também ele é uma variante da tragédia dos comuns. Imaginem dois caçadores. Eles têm a possibilidade, entre eles, de caçar uma presa grande, no caso, o veado. Ou, cada um sozinho, caçar um coelho, que é uma proteína disponível. Se eles caçarem o veado, vai ser melhor para eles, porque eles terão mais capacidade de armazenamento de carne. Um coelho é para uma refeição. E os dois se separam. E aí vem o dilema. Por que eu vou colaborar com ele se eu posso me satisfazer aqui agora? Este é mais um dilema social. E esse aqui eu adoro, o dilema do voluntário. Muitas vezes na sociedade é preciso que alguém se sacrifique em torno de um bem maior. A pergunta é, quem? Vocês, todos aqui, suponho que são da área do direito. Aí eu faço a seguinte pergunta. Vocês leram aquele livro, O Caso dos Exploradores das Cavernas? Esse é clássico. Todo mundo sabia que, para sobreviver, alguém tem que morrer. A questão é, você aceitaria? Então, esses dilemas sociais, eles impactarão diretamente no nosso jogo. E como impactarão no nosso jogo, nós temos que ter uma pauta de previsibilidade. Então, vamos lá. No nosso jogo sempre vão ter alguns insights. Vai ter o insight da competição, vai ter o insight da colaboração e vai ter o insight da sinalização. Eu tenho que saber qual é o momento
de competir, eu tenho que saber qual é o momento de colaborar e eu tenho que saber qual é o momento de sinalizar. Por que isso é importante? Vamos pegar a Lava Jato, porque a Lava Jato é o nosso leading case. Em um determinado momento, logo no início da Lava Jato, começou lavrando. Prenderam vários. Mostraram que são uma ameaça crível. Criam nos colaboradores, criam nos criminosos, naqueles que estão sendo combatidos, uma sinalização no sentido, olha, se eu te pegar, eu vou te prender. E isso gera um instinto necessário da sobrevivência, que é da colaboração. O Rodrigo colocou isso muito bem, como é que foi a questão na Itália, que veio depois se reproduzir no Brasil. Começa lá embaixo, com pequenos colaboradores, pessoas que eram, a princípio, insignificantes na cadeia, e esses vão, sucessivamente, um entregando o outro. Eu não sou tão fino e refinado quanto o Rodrigo, mas, nesse caso da colaboração premiada, principalmente, é aquela máxima seguinte: boi que bebe água por último, bebe água suja. Então, ao colaborador, quando nesses insights aqui, quando se instiga a competição, se sinaliza o seguinte: se tu for colaborar por último, tu não vai ter colaboração. Vocês podem notar agora que a Lava Jato, que já está na sua 50ª, né, Léo? Mais ou menos edição, já está rejeitando delações e colaborações premiadas. Por quê? Porque a grande parte dos colaboradores não tem absolutamente mais nada a colaborar. Quando a Lava Jato começou, a Lava Jato entrou num universo que todos nós já tínhamos nos acostumado, que combater a corrupção no país é um jogo perdido. Quem não disse isso algum dia? Olha, eu estou nessa vida pública há quase 30 anos. Eu sou membro do Ministério Público há exatos 28 anos. Durante 25 desses 28 anos, na minha cabeça já era líquido e certo que no Brasil nós jamais teríamos a capacidade de atacar de frente os grandes criminosos, porque o sistema se protegia. Eu tenho certeza que era a tua mesma sensação, Rodrigo. Eu tenho certeza que é a sensação de todos nós aqui, pois eles mudaram esse jogo, e a questão é como. E por isso eu gosto muito desse termo, game changer. Esse é um termo do mundo corporativo. Game changer é aquele que muda o negócio. Game changer é aquele cara que tem a capacidade da sacada genial. Notem o seguinte, vamos lá, vamos voltar ao mundo corporativo. Vocês se lembram da Nokia? Quem teve um telefone Nokia aqui? Todos. A Nokia teve uma época que era um sonho de consumo de todo mundo. A Nokia foi líder de mercado do mercado que terminou, de telefones celulares, que eram só telefones celulares. Em 2007, 2006, quando veio o iPhone, a Nokia disse, não, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não tem a mínima capacidade de dar certo. A Nokia sai do mercado e a Mac, pura e simplesmente a Apple, ela muda o mercado. Ela cria um novo mercado. A partir de então, ela começa a ditar as regras. É o que a Lava Jato fez. A Lava Jato começou a ditar as regras do combate ao crime organizado. E me parece que grande parte daqueles que atuam nas defesas ainda não se deram conta que as regras mudaram. Porque hoje, o Rodrigo falava agora há pouco, e eu estava escutando atentamente, ele falava dos ataques colaterais às ações de Estado contra a criminalidade organizada. Durante muito tempo, esses ataques colaterais funcionavam com precisão, funcionavam com uma qualidade absurda. O Rodrigo citou, não sei o que, mais de 2 dezenas de operações em que todas foram anuladas. Vocês comecem a pegar a Lava Jato. Quantas operações que decorreram da Lava Jato foram anuladas? Quantas sentenças do Dr. Sérgio Moro foram confirmadas? Nós estamos em alguma coisa acima de 90%. Isso é uma sinalização de que alguma coisa nesse mercado de combate à criminalidade mudou. Quem não se der conta do que o jogo mudou, está fora do mercado absolutamente. A primeira, lembrem do que eu falei para vocês. Seguir em frente, olhando para trás.
Os norte-americanos chamam isso de lições aprendidas. O que eu aprendi com os meus erros? E a primeira grande sinalização vem da Operação Mãos Limpas. A primeira coisa que a Operação Mãos Limpas nos ensina é o seguinte: os detentores do poder, esses agentes racionais e econômicos, na primeira oportunidade que tiverem, vão retaliar. Vamos lá, gente, vamos realizar aqui. Vamos supor que vocês estejam sendo processados. Vocês têm a caneta na mão para mudar o destino. Vocês não vão ter uma coceirinha no dedo para mudar as regras do jogo? Isso aconteceu na Itália. Isso, a todo dia, tem sido debatido no Brasil. Talvez não, o maior perigo que a Lava Jato corra hoje não é pelos seus defeitos, muito antes pelo contrário. O grande perigo que a Lava Jato corre é por causa de suas qualidades, da sua capacidade de atacar aqueles que têm o poder político e o poder econômico. Vou passar isso aqui rapidamente, porque o Rodrigo tocou com propriedade. Eu trago aqui 3 grandes operações. Eu defino o seguinte: as nossas regras processuais, elas não foram feitas para operações em massa. Nós não temos a capacidade para uma multiplicidade de réus no polo passivo. Ela permite que as defesas, e eu não estou falando nada contra as defesas, eu acho que as defesas têm que fazer defesa. Isso faz parte da democracia. Só que elas permitem que as defesas consigam procrastinar quase de forma infinita, como, por exemplo, no caso do Luiz Estevam. Quantos recursos foram mesmo? 34 recursos. Então, nós temos aqui três grandes operações que, para mim, são emblemáticas. A Satyagraha, onde estava envolvido o banqueiro Daniel Dantas. A Castelo de Areia, eu acho que era a Camargo Correia. A Camargo Correia, e aí o escândalo do Banestado. O que a Lava Jato entendeu nessa história toda? Primeiro, ela entendeu que os nossos adversários são extremamente poderosos. Eles têm a capacidade econômica, financeira e política de minar qualquer tipo de ação contra eles. Segundo, isso era uma coisa recorrente, aqueles que são membros do Ministério Público sabem, o pessoal da polícia sabe, durante muito tempo houve uma relação predatória entre os órgãos de Estado dedicados ao controle. Aí perguntava para o policial militar, quem é teu maior inimigo? Policial civil, claro. Perguntava para o Ministério Público, quem é seu maior inimigo? Delegado de polícia. Era um nonsense absurdo. Até que a gente começou a se dar conta que desunidos nós somos mais fracos. Unidos, ninguém pode com a gente. Isso chama-se integração. E vocês vão perceber claramente na Lava Jato que há integração. Vocês vão ver o pessoal da Receita Federal, vocês vão ver o pessoal da Polícia Federal, vocês vão ver o pessoal do Ministério Público Federal, vocês vão ver o pessoal das controladorias, todos atuando de forma agônica com um objetivo em comum. Qual era o objetivo em comum? Tentar dar um freio, um stop na corrupção no país. Se está conseguindo, não sei. Eu sei que os resultados têm sido muito bons. E mais, eles aprenderam uma coisa fundamental: jamais colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso a minha avó me ensinava. Porque quando um ovo quebra, quebram todos. A teoria lá do fruto podre. É isso. Vocês podem ver que a Operação Lava Jato é um grande guarda-chuva. Lava Jato é um nome fantasia de um conjunto de ações, de um objetivo estratégico de acabar com a corrupção no país. Esse objetivo estratégico, ele é a tentativa de seu alcançamento se dá através de inúmeras ações. Portanto, se uma dessas ações dá errado, tem as outras 49 para dar certo. Então, talvez aqui tenha sido um dos maiores acertos da Lava Jato. E agora, gente, isso aqui é fundamental. A Lava Jato compreendeu que o crime é um grande negócio. É um business de extrema lucratividade. Se a gente não entender que o crime é um negócio, que o criminoso é um empresário e que o crime é a atividade negocial dele, a gente não entendeu nada. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo que o crime é um negócio, eu tenho como saber como esse negócio é montado. Eu tenho como saber as variáveis que incidem nesse negócio. Economia pura.
Os norte-americanos, o que eles fazem com relação ao combate à criminalidade? Eles fazem duas coisas básicas. Eles fazem roteiro. Eles fazem um roteiro de crime a crime, como esses crimes são organizados. E aí eu aconselho aos senhores a leitura de Ron Clark, mais um dos grandes criminologistas mundiais desconhecidos pelo Brasil. Em 2015, ele ganhou o que seria o Nobel de Criminologia na Suécia. No Brasil, desconhece absolutamente. Clark já falava sobre isso e ele cria também uma metodologia própria para o desvelamento desse modelo de negócios. Nós precisamos, para combater o crime, saber qual é o roteiro de negócio deles. Sabendo o roteiro de negócios, todos os países civilizados, Estados Unidos, Holanda, a Inglaterra, a Austrália, a China, eles fazem roteiros inversos. Fazem a roteirização inversa e atuam em cada fase desta cadeia negocial. Para quê? Para retirar os payoff. É o que a Lava Jato começou a fazer. Aliás, se vocês pegarem as 10 medidas de combate à corrupção, ali é muito claramente esse roteiro inverso, em inúmeros casos, na tentativa de retirar esses payoffs. Como é que está meu tempo? Eu estou realmente preocupado em deixar com o Alessandro com algum tempo ainda. Deixa eu ver. Gente, eis o modelo de negócios que a Lava Jato encontrou. Vocês vão se rever repetidamente a exaustão em todas as grandes operações hoje no país. Vai ter sempre um núcleo político que vai dar sustentação à corrupção. Vocês vão ver um núcleo financeiro e vocês vão ver um núcleo operacional. Naquelas 3 operações que eu falei para vocês, em todas as operações que o Rodrigo falou para vocês, em todas elas aparece o núcleo político, o núcleo financeiro e o núcleo operacional. Sempre, quando chegava no núcleo político e no núcleo financeiro, as operações caíam. Quando chegava no núcleo financeiro e no núcleo político, alguma coisa acontecia e elas morriam. Só a Patuleia se dava mal. As condenações todas geravam em torno do núcleo operacional. E onde vem a grande lição aprendida da Lava Jato? Ação Penal 470. Você se lembra da Ação Penal 470? Mensalão. O mensalão talvez seja, para mim, a mais paradigmática de todas as ações. É aquela que deu condenação, mas não deu em nada. Notem que um grande político, que ainda preso pelo mensalão, se descobriu depois na Lava Jato, que preso ainda recebia o dinheiro do Petrolão. Por quê? Porque o custo de cometer o crime era muito menor que o seu benefício. Olha o seguinte, gente, vamos aqui. Vamos lá. Qual foi a resposta social ao núcleo político? Temos aqui 3 grandes ícones do mensalão. Delúbio Soares, José Genuíno e José Dirceu. Os 3, e talvez o José Dirceu, o mais importante, tenha sido apontado como o grande mentor do mensalão. Olhem, Delúbio Soares, 6 anos e 8 meses. José Genuíno, 4 anos e 8 meses. José Dirceu, 7 anos e 11 meses. Todos em regime semiaberto ou vulgarmente conhecido sempre aberto. Notem que, lembrem ainda que o José Dirceu, inclusive, recebeu uma proposta de trabalho num hotel em Brasília, recebendo 15 mil reais por mês, que depois que se começou a suspeitar que ele era o proprietário oculto desse imóvel. Não sei se vocês recordam disso. Por quê? Porque vale a pena. Porque valia a pena cometer o crime. Agora vamos ver o seguinte. Vamos ver para a Patuleia. Aqueles que meteram a mão no barro do crime do mensalão. Cristiano Paz, ex-sócio de Marcos Valério, 23 anos, 8 meses, 20 dias. Olha a desproporção. Eu pensei, eu organizei, eu dei todas as tintas de como o crime tinha que ser praticado. 7 anos. Eu meti a mão na massa. 23 anos. Marcos Valério, 37 anos.
Agora, para mim, esse aqui é o caso mais emblemático, da Simone Vasconcelos. 12 anos e 7 meses. Ela era a secretária do Marcos Valério. A secretária. Eu não estou falando de um grande terrorista, eu não estou falando de um homicida, eu estou falando da secretária, estou falando do porteiro. O porteiro recebeu 12 anos e o mentor intelectual do crime, quanto? 7 anos e 8 meses. E olha, continua a desproporção. Muito embora o pessoal do núcleo financeiro tenha recebido um apenamento maior, nem de perto do núcleo operacional, 14 anos para a Cátia Rebelo, 14 anos para o José Roberto Salgado e 8 anos e 9 meses para o Vinícius Samarani. Vocês conseguiram perceber? Na estrutura do crime, naquela relação entre aquela engrenagem criminosa, o núcleo operacional se ferrou absolutamente, o núcleo financeiro não foi bom, mas não pegou a mesma resposta que o núcleo operacional, e o núcleo político ainda sai como defensores da pátria. Aquela foto do José Genuíno, para mim, é emblemática. Ele com o braço levantado, dizendo, estou sendo preso, mas estou sendo preso porque fui injustiçado, porque eu estava defendendo o povo brasileiro. Foi o que o Rodrigo falou, a criação de argumentos subjetivos, na verdade, a subjetivação de uma conduta ilegal como se legal fosse. Vamos lá. Núcleo político. Só um pouquinho. Depois todos foram para a prisão domiciliar, né? Primeiro semiaberto, depois prisão domiciliar. E olha, cara, olha a diferença entre tratamentos. Regime fechado, penas acima de 12 anos e, principalmente, o escárnio social. Hoje, falar em nome de Marcos Valério é mesma coisa que falar em escárnio social. E aqui, senhores, está talvez revelado a grande sacada da Lava Jato. Em uma entrevista com Deltan Dallagnol, ele deixa escapar o seguinte: ninguém quer ser Marcos Valério. O que ele está dizendo com isso? Que eles teriam que mudar a forma de abordagem da Lava Jato com relação a esses criminosos. Que ele deveria mudar a sistemática de como combater esse tipo de crime do colarinho branco. Se vocês pensarem bem, na Lava Jato, tudo começa pequeno. Primeiro, lá no Lava Jato, aí pega um que denuncia o outro, que denuncia o outro, que denuncia o outro. Foram mais de 2 anos, até se chegar ao núcleo político. Primeiro, caiu o núcleo operacional, se fez uma coleta de provas extremamente bem apurada com relação à atuação de cada um. Depois se chega ao núcleo econômico, e aí se chega no Marcelo Odebrecht, que entrega, inclusive, um sistema criado tão somente para o pagamento de propina. Vocês notem o seguinte, isso mostra assim, alguém aqui trabalha com compliance. Qual é o problema da compliance no Brasil? O problema da compliance no Brasil é que ela não é no nível estratégico. A Odebrecht, por exemplo, talvez tenha um dos melhores sistemas de compliance do país. Um dos sistemas mais perfeitos de compliance. Só um probleminha. O nível estratégico comanda as regras. Então, nenhum sistema de compliance vai funcionar como não funcionou na Odebrecht e como não funcionou em nenhum dos outros casos das grandes empresas, porque quem comanda como deve ser compliance diz, não, veja bem, nós fazemos compliance, mas até por ali. Essa sacada do Deltan Dallagnol, ela vai ser fundamental depois na utilização das delações premiadas. Bom, a Lava Jato ela tem alguns grandes insights. Talvez a parte mais importante da Lava Jato tenha sido a modificação da legislação. A legislação de 2013 com relação ao crime organizado, ela acaba agrupando uma série de mecanismos que estavam esparsos e, mais do que isso, acaba regulamentando algumas coisas que antes não eram regulamentadas, como, por exemplo, a infiltração, a colaboração premiada, etc. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Depois, eles passam a utilizar com maestria a teoria dos jogos, como ninguém. No Brasil, até então, nenhuma operação, nenhuma atividade utilizou tão bem a teoria dos jogos como a Lava Jato.
E aqui tem uma outra coisa fundamental que vocês precisam entender: a narrativa. A Lava Jato criou na sociedade um consenso positivo. Aquela narrativa que foi utilizada na Itália, de que seria uma perseguição política, que seria golpe, que seria o escambau, não funcionou, não tem funcionado. Se vocês fizerem hoje uma pesquisa entre a sociedade, entre a população, há um apoio quase que incondicional à Lava Jato. Por quê? Porque pela primeira vez na história do Brasil, corruptos e corruptores foram para a cadeia. Pela primeira vez na história do Brasil, se desvelou um sistema de corrupção que estava fazendo e faz sangrar os cofres públicos. Pela primeira vez na história do Brasil, se descobriu e se mostrou o motivo pelo qual o Estado não consegue ser Estado. Porque o Estado não consegue realizar as suas obrigações mais básicas: saúde, educação e segurança. Por quê? Porque algumas pessoas que se assomaram do país, que tomaram conta do erário, que tomaram conta do patrimônio público, estas pessoas simplesmente desviavam numa verdadeira tragédia dos comuns, os nossos free riders. Por isso que eu fiz questão de trazer aqueles primeiros conceitos iniciais. O Brasil deixou de ser uma república pública e se transformou em uma república privada, de alguns donos do poder que saquearam os cofres públicos. E a população se cansou disso. E aí que a Lava Jato consegue tão grande apoio popular. E é por esse motivo que até agora esses projetos que ciclicamente vão para o Congresso Nacional, eles não têm passado, ou se passam de forma mitigada. E qual é a grande diferença do Brasil para a Itália? Chegaram a perceber? O que aconteceu de novo? Acabou o monopólio da informação. Hoje, cada um de nós é um vetor de informação. Vocês têm em suas mãos o destino das suas vidas. O celular, a mídia, essas mídias sociais, hoje, rapidamente propagam todas as informações. Algumas, muitas, é verdade, mentirosas. Mas, na maior parte das vezes, tem servido como um instrumento de cidadania. Para dizer, olha, independentemente do que determinados veículos venham a dizer, o que está acontecendo no Brasil é isso. Foi esta mobilização rápida naquela noite em que o Brasil ainda chorava os mortos da Chapecoense, que evitou que fosse votada as 10 medidas que eu chamo pró-corrupção. Porque a sociedade organizada se mobilizou. Isso é, talvez, a maior novidade do Brasil. A indignação com relação ao saqueamento da coisa pública. Bom, alguém aqui já ouviu falar do dilema do prisioneiro? Não se tem como entender a delação premiada, não se tem como entender a colaboração premiada, conforme vocês, não importa como vocês queiram entender ou chamar, sem entender o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro, todos vocês já tiveram contato. Quem assistiu qualquer filme policial americano já viu que lá pelas tantas colocam um lado, dois companheiros que cometeram um crime, um num lado e o outro no outro, dizendo, olha, esse vai falar. A regra básica, intuitivamente, deveria ser, vamos colaborar entre a gente, confiar no meu companheiro que ele não vai falar nada. Só que aqui é contraintuitivo. No crime não existe nenhum tipo de approach, não existe amizade. A regra dominante, a estratégia dominante nesse caso, se torna trair. E aqui são as pautas, e aqui são... Eu vou voltar aqui. E aqui são as pautas, depois eu volto para o jogo da galinha. E aqui são as pautas básicas, assim, desta matriz, e aqui quando se faz a teoria dos jogos, se faz essa matriz de incentivos. Primeiro, se os dois não falarem nada, os dois saem livres. Se um trair e o outro calar, o que traiu sai livre e o outro ganha 10 anos. Se os dois não falarem nada, se os dois colaborarem, cada um 5 anos. Intuitivamente, o melhor para os dois seria a colaboração, mas eles não confiam um no outro, portanto, eles traem. Notem aqui, a estratégia dominante, nesse caso, ainda que contraintuitiva, é delatar. Porque se eu delatar, eu vou ter uma série de payoffs que vão facilitar a minha vida processual penal.
a minha possível condenação, a minha inexorável condenação. O Rodrigo falava agora há pouco, grande parte dos projetos quer incidir aqui. Notem, onde está com o fim da possibilidade de colaboração do réu preso. Muito embora, gente, vamos lá, muito embora a maior parte dos colaboradores tenha feito a colaboração solto, existe a prisão como possibilidade iminente se não colaborar. Essa possibilidade de prisão nós vamos chamar de ameaça crível. O Estado tem à sua disposição uma ameaça crível que terá como barganha na hora da colaboração. Quando eu retiro esse quadradinho aqui, se torna como estratégia dominante não falar. Ninguém fala nada. Se ninguém falar nada, saímos nós dois muito bem, obrigado. É por isso que vocês verão, através de embalagens fofas e bem arrumadinhas, baseadas, sei lá, em princípios, que não, o réu preso não pode colaborar, o advogado só pode ter um colaborador, etc. Essa embalagem bonitinha, na realidade, é para tirar do Estado a ameaça crível que ele tem com relação ao colaborador. Por que o dilema da galinha? E por que a Lava Jato utilizou tão bem o dilema da galinha? Na verdade, chama-se o jogo da galinha. É aquele caso clássico onde, vocês também já devem ter visto em filmes norte-americanos, onde há dois carros, um vindo um contra o outro, e perde aquele primeiro que sair da estrada. Em vários momentos na Lava Jato, nós vamos ver que houve, através de manifestações de seus operadores, um enfrentamento direto contra o poder reinante. Vocês imaginam a coragem, tanto do Sérgio Moro quanto do Deltan Dallagnol, de enfrentar o poder político? Vocês percebem que, inclusive, o ex-presidente Lula, agora condenado em 2º grau, com uma pena de mais de 12 anos de prisão, de reclusão em regime fechado, ele ingressou com uma ação contra o Deltan Dallagnol? Vocês já perceberam que vários desses ingressaram com representações tanto no Conselho Nacional do Ministério Público quanto no Conselho Nacional de Justiça contra aqueles que estavam operando a Lava Jato? Eles ingressaram diretamente, isso chama-se o jogo da galinha. Porque o mais fácil para cada um de nós, o mais fácil para esses rapazes seria, ó, eu não vou me meter nessa história. Eles encararam. E quem ganhou, até agora tem ganhado esse embate, tem sido eles, para o bem do país. Bom, quando a gente fala em colaboração premiada, a gente precisa necessariamente também falar em equilíbrio de Nash. Quem é que já ouviu falar de John Nash Jr.? É outro grande economista norte-americano, prêmio Nobel também. E uma grande parte de vocês deve ter ouvido falar dele porque ele é daquele filme Mente Brilhante. Bom, o que é o equilíbrio de Nash? Esse aqui é o caso clássico. Foi onde o Nash teve sua epifânia. Ele estava com amigos num bar, e aí entram 3 mulheres, uma deslumbrante e outras 2 bonitas. E ele passa a calcular o seguinte, se nós 3 formos uma mulher bonita, nós vamos nos anular. Depois, se a gente for para as mulheres que não eram tão bonitas, elas não vão nos querer, porque elas vão dizer, olha, eu não sou o resto, eu não sou sobra. E, a partir de então, ele entende o seguinte, que a determinado momento no jogo, todo jogo tende a um equilíbrio. Há um determinado momento no jogo que nenhuma ação isolada que eu faça será melhor do que aquela colaborando. E, a partir de então, vem o equilíbrio de Nash. A colaboração premiada, ela parte do equilíbrio de Nash. Há um determinado momento para o colaborador e para aquele que está investigando que se chega a seguinte conclusão. Nós conseguiríamos os melhores resultados nós dois juntos. O colaborador vai ter uma série de incentivos para colaborar e a autoridade que está investigando o incentivo de ter à mão todos o caminho para a coleta da prova. Porque, como todo mundo sabe, a colaboração premiada é meio, não é fim. A colaboração premiada não é prova, é um meio para se obter a prova. E esse meio, quando se trata de organizações criminosas extremamente estruturadas e na verdade,
elas não são funcionalmente um organograma funcional que a gente possa entender tão facilmente, a colaboração se torna essencial, porque a colaboração é a partir de alguém que entende como aquela sistemática funciona. E isso permitiu na Itália, permitiu nos Estados Unidos em muitas oportunidades e tem permitido no Brasil o uso, o descobrimento de como essas organizações funcionam. Bom, quais são os payoffs desses nossos colaboradores? Perdão judicial, redução da pena privativa de liberdade até 2/3, substituição por pena restritiva de direitos, o não oferecimento de denúncia, redução de pena até metade, progressão de regime. Vocês podem ver o seguinte, que os benefícios que aquele que colabora são imensos. As pessoas não estão colaborando hoje porque são boazinhas. Elas estão colaborando porque a posição jurídico-processual delas fica muito melhor. E é por isso que esse instrumento foi assumido. É claro, há inúmeras divagações, há inúmeras discussões em termos do campo ético, mas só que aqui a gente tem que ser, como disse a ministra Rosa Weber, nós temos que ser pragmáticos. A colaboração é pragmática. Nós temos um mal maior, que é a corrupção e os males que a corrupção causa. Se para isso nós precisarmos sacrificar alguma coisa, sacrifiquemos. Porque, ontologicamente, o pragmatismo é que deve envolver a colaboração premiada. E aqui eu estou usando as palavras da ministra Rosa Weber. E aqui, senhores, como já tinha apontado o Rodrigo na sua fala que me antecedeu, nós temos os dois grandes desafios da Lava Jato, que é Congresso Nacional e o Supremo Tribunal. Nesses dois órgãos passa todo o futuro da Lava Jato. Notem o seguinte, Tribunal